Você sabia que o Roberto Bolanhos, o nosso querido Chespirito, já dirigiu alguns filmes para o cinema? Você sabia que existe um roteiro de um filme do Chapulin Colorado perdido por aí? Você sabia que um dos integrantes da Vila do Chaves teve um filme solo? Bem, se você não sabe disso, então fique aqui no Cine Multiverso para você saber sobre essas e muito mais curiosidades após a vinheta. Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Estamos aqui pra gente falar de um tema assim muito interessante, que é sobre o nosso querido Chaves, né, o Chespirito, o Roberto Bolanhos, né, que era um grande diretor, escritor, ator, né? Pra quem não sabe, o Bolanhos, ele é o Chaves, né? Também fez o Chapulin Colorado e muitos outros personagens. E no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns filmes onde o Bolanhos participou e dirigiu. Mas antes de eu falar de tudo isso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para você nunca perder as notificações sempre que um novo vídeo ou live for lançado. Então, conto com você, ajude a apoiar o canal. Então, antes de começar propriamente nos filmes que o Bolanhos dirigiu, eu quero atentar uma curiosidade muito interessante, que é o seguinte: uma certa vez, o Bolanhos ele recebeu uma ligação do Pelé. Sim, o Pelé, o nosso jogador de futebol, onde ele falou pro Bolanhos que ele tinha interesse em investir em um filme do Chaves. O Roberto agradeceu, né, a proposta, mas disse que o Chaves ele não foi feito para ir para as telonas, então é por isso que nunca um filme do Chaves chegou a ser lançado. No entanto, todavia, um dos personagens da Vila do Chaves ganhou um filme solo. Sabe quem é? Sim, se você pensou na Chiquinha, é ela mesma. A Chiquinha, em 1994, ganhou um filme chamado La Chilindrina em Apuros. E a história basicamente seria que a Chiquinha teria herdado um anel, né, de algum parente. E aí você já sabe, né? Altas confusões iriam acontecer a partir disso. Outra coisa também interessante é que consta no inventário do nosso querido Bolanhos que um roteiro do Chapulin Colorado chegou a ser escrito lá no período dos anos 60. E eu posso dizer algumas coisas desse roteiro, até porque, segundo o presidente do grupo Chespirito, ele deu alguns detalhes sobre esse roteiro. E alguns detalhes seria basicamente esse, que seria um cientista maluco, ele encontra um professor atrapalhado e injeta um soro nele, transformando ele em o grande Chapulin Colorado. Nesse roteiro também consta que haveria várias versões, várias paródias de grandes heróis, inclusive o Super Sam, interpretado pelo Ramon Valdez, ele estava nesse roteiro inicial. Mas até hoje a gente não sabe o porquê que esse roteiro não chegou a ser feito. Uma coisa interessante que a gente precisa notar é que você notou a similaridade dessa premissa do roteiro do Bolanhos com um certo filme norte-americano dos anos 60? Pois é, se você lembrou de O Professor Aloprado, de 1963, do Jerry Lewis, então você sabe que as premissas são bem similares. A gente não sabe quando que o Bolanhos escreveu de fato esse roteiro, se foi antes ou depois do filme O Professor Aloprado, de 63. Mas o que a gente sabe é que o Bolanhos ofereceu para vários humoristas daquela época o papel do Chapulin, porém todos eles não aceitaram. Diz o velho e conhecido refrão popular: de onde menos se espera vem o seguro. Agora, depois disso, né, depois de a gente dar esse contexto todo, você lembra daquela famosa frase: era melhor ter visto o filme do Pelé, né, do episódio Vamos ao Cinema? Pois é, no original, o Chaves, ele fala era melhor ter visto o filme El Chanfle, de 1979. A dublagem, ela fez uma adaptação, né, trocando para o filme do Pelé. Mas, a verdade, ele estava se referindo a este filme, que é o El Chanfle.
O Erchanfle é muito interessante porque ele tem todo o elenco do Chaves envolvido. Você tem Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Maria Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubem Aguirre, Raul Chato Padilha, né? Todos que fizeram parte do elenco do Chaves estavam nesse filme. E a trama desse filme é basicamente que o Chaves, ele interpreta o Erchanfle, ele é funcionário de um time de futebol e junto com ele tem a Florinda Mesa, que é a sua esposa, e eles passam por dificuldades financeiras e também ela tem dificuldades também de engravidar. É um filme muito divertido, claro, não é aquele filme, nossa, que maravilha de filme que é, mas eu acho um filme divertido e até bacana a gente ver os atores, né, de Chaves fazendo papéis mais reais, assim, papéis diferentes do que estamos acostumados a ver lá na famosa vila. Outro detalhe interessante é que esse filme ele foi dirigido pelo Henrique Segoviano. O Henrique Segoviano, ele dirigiu vários episódios da fase clássica do Chaves. E agora nós vamos falar sobre o Erchanfle 2, lançado em 1982. Esse sim foi de fato dirigido pelo Roberto Gomes Bolanhos. Esse filme conta com a ausência do Ramon Valdez e do Carlos Villagrán, porque na época eles já não trabalhavam mais com o Chespirito, né? Tem toda uma polêmica, né, envolvendo isso, brigas e etc e tal, que não convém aqui neste vídeo. Mas a história do Erchanfle 2 era meio voltada para um contrabando ali, né, envolvendo o contrabando dentro de uma bola, né. É uma história bem inferior ao primeiro filme e eles reutilizaram muitos elementos de um episódio do Chapolin chamado Festa Fantasia, que era um grande episódio, que acho que tinha 40 minutos esse episódio. Mas o Bolanhos depois, no ano seguinte, em 1983, ele lançou o filme Don Ratón e Don Rateiro, em 1983. E esse filme, ele tem uma pegada meio Poderoso Chefão, meio gangster assim. E o Bolanhos, a história basicamente existem duas facções de criminosos, a facção do Rubem Aguirre e a facção do Edgar Vivar. E no meio disso a gente tem o nosso querido Roberto Bolanhos interpretando um exterminador de rato, que acaba sendo confundido por um bandido famoso, e aí você já sabe, né, o que essa história vai se desenrolar. Também, em 1984, o Bolanhos dirigiu o filme Charrito, um herói mexicano, e uma curiosidade interessante sobre esse filme é que esse foi o único filme do Bolanhos que foi dublado aqui no Brasil, e você pode encontrar ele disponível no YouTube com a dublagem e os dubladores clássicos. A história de Charrito, ela é num set de filmagem, né? O Bolanhos, ele interpreta o Charrito, que é de certa forma um ator assim de, como eu posso dizer, né, de talentos duvidosos, né, talentos questionáveis, e ele interpreta um vilão nesse filme. E ao longo disso tem o vilarejo, tem a Florinda Mesa, que interpreta uma professora, tem bandidos lá que acreditam mesmo que o Charrito, ele é de fato o bandido mesmo. Então é uma história assim que ela é uma forma meio esquemática, né? Ela tem várias esquetes, né? Ela não funciona muito bem como uma unidade narrativa, de certa forma, mas é até um filme divertido, é um filme até honesto. Mas eu confesso que é um filme que poderia ter sido mais divertido. E aí, em 1988, o Bolanhos dirigiu seu último filme, que é o Música del Viento, que fala da história de um solteirão, né? O Bolanhos, ele interpreta um solteirão aí de 40 anos, mas acho que eu não vou contar mais sobre essa história não, porque eu acho que seria mais interessante você pesquisar sobre, senão eu posso acabar dando algum spoiler aí desse filme especificamente. Eu preciso de salientar uma coisa: todos esses filmes que eu mencionei estão disponíveis no YouTube para você assistir completinhos, alguns com legenda, outros sem legenda, mas você pode encontrar esses filmes com muita facilidade aqui no YouTube. Então é isso, galera, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Como sempre,
Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para você sempre receber notificações sempre que um novo vídeo for postado ou live também. E comente aqui nos comentários qual desses filmes que eu mencionei você teve muita vontade de ver, que te despertou essa curiosidade de ir atrás. Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra em uma outra oportunidade. Então é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal!